A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
início a mais um culto, amém? Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve-o ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Ele, igreja. Vamos agradecer. Vamos fazer uma breve oração. A Pamela já orou, então é só para iniciarmos o culto mesmo, já para entrarmos no louvor. Mas todo ser que respira, louve ao Senhor. Assim como nós lemos aqui, sabemos como são as dificuldades, como são os nossos afazeres que muitas vezes querem nos impedir de estarmos aqui. Mas para a glória dele e graças a ele chegamos. Então vamos entoar o melhor louvor para ele, a melhor adoração do fundo do nosso coração. Os problemas deixem lá fora, que agora é o momento de adorar e entrarmos na presença dele. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um domingo. Obrigado por nos trazermos aqui em segurança, Pai. Que possamos entregar o melhor louvor para Ti, Deus. Perdoe os nossos erros, as nossas falhas, tudo que impede de estarmos aqui, Senhor, tudo que impede de nos achegarmos mais a Ti, Pai. Que tudo isso caia por terra agora, em nome de Jesus, Deus. Que o nosso coração possa estar mais próximo do Teu, Pai. Que nos entreguemos agora, Senhor, esta manhã a Ti, Pai. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, Deus. Que chegue suavemente aos Seus ouvidos, Pai. Que o Senhor escute o nosso clamor, Senhor. O Senhor sabe do que precisamos, Deus. O Senhor sabe o que almejamos, Pai. Mas a Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta. Eu creio que o Senhor fará o melhor para nós, Pai. Fique conosco, Senhor. Conduza esse culto. Conduza a nossa mente para aquilo que o Senhor quer nos falar esta manhã. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. A paz, irmãos. Quantos se alegram nessa manhã? Quantos estão preparados para sentir a glória de Deus? Não vou demorar muito. Senhor, esses dias estava falando a respeito de conhecer a Jesus. E ontem eu estava orando com o Senhor e aí Ele começou a falar e a mostrar a sua glória. Porque Ele é maravilhoso. E Ele me deu alguns versículos que estão no livro de João. Em João capítulo 12, versículo 20 ao 24, vai falar a respeito de alguns gregos que desejavam ver a Jesus e a conhecê-lo. E ontem eu fiquei pensando, gente, os gregos naquela época eram como se fossem pessoas inacessíveis, tanto pela sua riqueza, tanto pela sua sabedoria, mas ainda assim eles queriam conhecer a Jesus. Muitas vezes a gente se torna inacessível, não pela nossa riqueza, não por muitas vezes nossa sabedoria, mas muitas vezes pelos nossos erros, muitas vezes pelos pecados, muitas vezes por nos distanciarmos do Senhor, mas dentro, lá no fundo, ainda assim há uma vontade de conhecer a Jesus. E a palavra diz assim: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para assistir à Páscoa fizeram uma visita a Filipe, que era de Betsaida, e disseram: Senhor, nós queremos conhecer Jesus. Filipe falou com André a respeito disto, e eles foram juntos perguntar a Jesus. Jesus respondeu que havia chegado a hora dele voltar à sua glória no céu, e que eu devo morrer como um grão de trigo que cai dentro da terra. Se eu não morrer, ficarei sozinho, uma semente isolada. Porém, a minha morte produzirá muitos novos grãos de trigo, uma abundante safra de vidas novas. E somos nós aqui hoje. Ele produz vida em nós.
E essa grande safra, estamos nós aqui. E aí, eu acho tão lindo porque a gente vê muitos versículos falando Jesus orou, e Jesus orou, e Jesus orou, mas não mostra a oração que Jesus fez, exceto um capítulo, João 17. E é a oração de Jesus pelos seus discípulos, e hoje nós somos discípulos de Jesus. E ele diz assim: quando Jesus acabou de dizer todas estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o seu Filho, para que ele possa glorificar ao Senhor, que deu a ele autoridade sobre todo homem e toda mulher na terra inteira. E ele dá a vida eterna a cada um que o Senhor deu a ele. E este é o meio de obter a vida eterna: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou à terra. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. E agora, revele a minha glória enquanto estou na sua presença, e a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Eu revelei a estes homens tudo a seu respeito. Eles estavam no mundo, porém agora o Senhor deu todos a mim. Realmente eles sempre foram seus, e eu os recebi porque obedeceram a palavra do Senhor. Agora eles sabem que tudo que eu tenho é um presente seu, porque eu transmiti a eles as ordens que o Senhor me deu. Eles as aceitaram e sabem com plena certeza que eu vim do Senhor à terra e creem que o Senhor me enviou. Meu pedido não é pelo mundo, mas por estes que o Senhor me deu, porque eles são meus. E todos eles, já que são meus, são seus. E o Senhor os restituiu a mim com tudo que é seu, e portanto eles são a minha glória. Agora eu estou saindo do mundo e deixando-os aqui, seguindo para a sua presença. Pai Santo, guarde-os com o seu cuidado, todos aqueles que o Senhor me deu, para que tal como nós, eles sejam unidos, sem falta de nenhum. Durante a minha permanência aqui, eu guardei em segurança todos estes que o Senhor me deu. Eu guardei de tal maneira que nenhum se perdeu, a não ser o filho do inferno, como as Escrituras tinham predito. E agora eu vou para a sua presença. Eu lhes disse muitas coisas enquanto estava com eles, para que ficassem transbordando com a minha alegria. Eu lhes transmiti as suas ordens e o mundo os odeia, porque eles não agem de acordo com o mundo, tal como eu também não. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde livres do poder de Satanás. Eles não fazem parte deste mundo mais do que eu. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes as suas palavras de verdade. Como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. E me dedico a atender às suas necessidades de crescimento, tanto na verdade como na santidade. Não estou orando somente por estes, mas também por todos que terão fé em mim no futuro, por causa do testemunho destes. Minha oração por todos eles é que sejam de um coração e pensamento, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós. Assim o mundo verá que a minha missão é do Senhor mesmo. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, a de serem um, como nós somos. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam perfeitos, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor ama meus discípulos tanto quanto me ama. Pai, eu os quero comigo, estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória. O Senhor me deu a glória porque me amou antes do princípio do mundo. Ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu sim, e estes seguidores sabem que o Senhor me enviou. Eu revelei o Senhor a eles e continuarei a revelar, para que o poderoso amor que o Senhor tem por mim possa estar neles e eu neles. A oração do Senhor foi essa. Ele nos quer com Ele. Será que hoje você pode fechar os seus olhos e entregar tudo a Ele? Entender que só Ele é santo. Pai, nós te adoramos, Senhor.
Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós convidamos a Ti, Senhor, assim como nós convidamos desde o momento que abrimos os nossos olhos em nossas casas, meu Pai. A Tua presença diz que o Senhor habita em meio aos louvores e nós cremos isso nessa manhã, meu Pai. Por isso, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tentar contra este lugar, Senhor, tudo aquilo que o inimigo estiver lançando já está destruído em nome de Jesus, meu Pai. Nós declaramos a Tua glória, Senhor. Nós declaramos o Teu reino, Senhor. Não porque nós chegamos aqui, mas porque o Senhor está aqui neste lugar. Porque o Senhor chegou aqui. E quando o Senhor chega, Senhor, não pode ficar da mesma maneira. Quando o Senhor chega, o ambiente muda. E eu creio que o Senhor mudou o ambiente nessa manhã, meu Pai. Não por mim, não por alguém que suba aqui, mas porque Cristo está aqui. E nós declaramos que o Senhor é santo. Nós cremos que o Senhor é santo. Nós declaramos a Tua santidade. Nós queremos Te conhecer. Ainda sem forças, mas nós queremos Te conhecer. Ser achados em Ti, meu Pai. Nós estamos ansiando a Ti, Yeshua, nosso noivo, nosso amado. Tu és digno de tudo, Senhor, e toda honra seja dada a Ti, Senhor. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
Aleluia, Jesus. Ele vem saltando sobre os montes. Ele virá com poder e grande glória. Pode ser hoje, pode ser agora, Pai. Mas nós ansiamos, Senhor, a Tua vinda. Tu és o nosso noivo, Senhor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, ele vem.
Nós queremos te conhecer, ó Pai. Nós queremos te conhecer, Jesus. Tu és o nosso amado, o mais belo. Tu és o único. Tu és o único, Senhor. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor? Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça.
Santo é o teu nome, meu Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, meu Pai. Tu és digno de tudo, Senhor. Os santos, os anjos, Senhor, louvam ao teu nome, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós erguemos nosso altar de adoração a Ti, Jesus. Tu és engrandecido, Senhor. Tu és engrandecido, Senhor. Tu és engrandecido, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Tu és nosso amado, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo
nossa adoração. Dia e noite suba a ti 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 nossa adoração. Suba a ti, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. A tua igreja te exalta, Senhor. Te Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Só tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Glória a Deus. e tudo é Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. As palmas louvam, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta as mãos, igreja. Tudo vem dele e tudo é para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua presença, Senhor. Obrigado por se fazer presente aqui, Deus. Por tocar os nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor.
Tudo, Pai, tudo. Nossa vida, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, Senhor, é Teu. Glória a Deus, Senhor. Derrama a Tua glória, Senhor. Derrama o Teu poder sobre nós, Pai. Só queremos a Tua presença aqui, Deus. Glória a Deus. Se faça presente em nosso meio, Deus. Toque os nossos corações, Pai. Vale mais um dia aqui dentro do que 1000 em qualquer outro lugar, Deus. É só o que queremos, Pai. É só o que queremos, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui, Pai. A Tua presença nos constrange, Senhor. Nada temos para falar, Pai. Só queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Sentir o Teu toque, Pai. Fale, Deus, fale. Fale aos nossos corações, Senhor. Fale, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Grandioso és Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Pai. Céus e terra se prostram diante de Ti, Deus. Porque o Senhor é soberano, Deus. Criador dos céus e da terra, alfa, ômega, princípio e fim, Pai. Messias, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus conosco, nosso mestre, nosso Pai. Obrigado, Deus. Glórias a Ti, Pai. As palmas louvam ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Teu nome. Podem se assentar. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. É gostoso, igreja. É bom. É difícil até descrever através de palavras, né? Glória a Deus. E continue assim, Pai. Obrigado. Bom, vamos aos avisos agora. Culto hoje às 17 horas na Lapa. Também terá Santa Ceia, amém? Então, os irmãos que estão nos assistindo, às 17 horas na Lapa, quem quiser também comparecer, às 17 horas lá, amém? Segunda-feira, amanhã, às 8 da manhã, culto de oração. Então já está todo mundo convidado aí, anota na agenda. Terça às 20 horas, culto na Lapa. Terça às 20 horas na Lapa e quarta às 20 horas aqui na sede, amém? Já anotaram? Tudo anotado aí? Glória a Deus. Então eu quero chamar o Lucas aqui agora, vai trazer a mensagem para a gente de dízimos e ofertas. Glória a Deus. É tudo Teu, Pai. Glória a Deus. Aproveitando, igreja, não teremos aulinha hoje, tá? Nem para os menores, nem para os maiores, amém? Então a criançada aí vai ficar comendo do rolo com a gente. Glória a Deus. A paz, irmãos. Vou ler uma palavra aqui, tá? Que ela está em Marcos 12, do 41 ao 44, tá? É a passagem da oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si
e aos seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Dá para tirar muita interpretação dessa palavra, irmãos, mas além de dízimos e ofertas, eu acredito que Deus queira mais do que só isso de nós. Que além de só nós podermos contribuir, fazer a sua vontade, que realmente nos entregamos a Ele. Que realmente possamos entender o que Ele quer, ouvir o chamado dEle e servir a Ele, com todo o nosso coração. Igual a viúva fez aqui, ela não tinha nada, mas ela confiava no Senhor. E por mais que a gente também, em muitas situações, a gente sinta isso, que às vezes não tem nada, o que nos tem e tudo que a gente pode oferecer a Jesus é o que Ele quer. Tá? Então que a gente possa seguir o exemplo e fazer mais uma vez a vontade de Deus. A Raquel pediu para falar, que igual na última Santa Ceia, a tia Ruth vai estar com um papelzinho, tá com a tia, da cesta básica da igreja, para os irmãos que precisam também, gente. Então, quem puder, pegar o papelzinho para trazer ou no próximo culto ou quando puder, ela vai estar distribuindo, é só levantar a mão que ela entrega, tá? Eu vou orar e aí as meninas podem rezar a salva, tá? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto, Deus, por mais uma manhã. Senhor, somos gratos a Ti por tudo, Pai, porque sem Ti não somos nada, Senhor. Senhor, oramos pelos dízimos e ofertas dos irmãos, que todos que puderam contribuir sejam abençoados, e aqueles que não conseguiram, Pai, que o Senhor ajuda eles, Senhor, como nos ajudou, como nos ajuda a todo tempo, Senhor, para que possamos fazer a Sua vontade, Pai. Mas além disso, Senhor, que façamos tudo o que o Senhor tem para nós, Pai, pois somos gratos a Ti, Senhor, em todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, sem mais delongas, vamos chamar a pregadora desta manhã, a Raquel, responsável por trazer a mensagem para nós. Estende a mão, igreja, vamos orar por ela. Eu já disse aqui algumas vezes, é uma responsabilidade, um temor ao mesmo tempo muito grande estar aqui, porque a gente sabe que antes da palavra falar com a igreja, a palavra tem que falar conosco. E às vezes é um processo, bom, cada um, Deus faz de uma forma, mas é um processo. E nem sempre é fácil. Mas se tudo é por Ele, se tudo é para Ele, e é tudo dEle, estamos aqui para fazer o melhor para Ele, amém? Então vamos estender as mãos para Raquel e vamos orar por ela, amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por esse momento, Pai, de dízimos e ofertas. Pedimos agora pela vida da Raquel, Pai. O Senhor conhece a Tua filha, Pai. Capacite ela, que o Teu Espírito Santo a conduza, Pai, para que ela possa ministrar a palavra conforme a Tua vontade, Senhor. Aquilo que não for da Tua vontade, Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Proteja a Tua filha, que ela esteja sempre tendo o Senhor como base, como centro de tudo. Capacite ela cada vez mais, Senhor, para que ela possa fazer a Tua vontade, Deus. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor. De encontro àquilo que viemos buscar, Pai. Viemos entregar, Senhor, o melhor louvor para Ti, a melhor adoração. Mas viemos buscar também, Pai, aprender mais de Ti, para que o Senhor cresça e a gente diminua, Deus. Em nome de Jesus, Pai. É o que pedimos e agradecemos. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Paz do Senhor, igreja, amém? Todos felizes com Jesus nessa manhã? Glória a Deus, uma manhã de ceia, manhã de relembrar aquilo que Cristo fez por nós. Como o Richard falou, é sempre muita responsabilidade estar aqui. E confesso que pregar numa ceia me deixou mais nervosa ainda, mas Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero partilhar ela nessa manhã. Eu peço que os amados abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Primeiro livro do Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Para quem estiver pelo celular, eu estou lendo pela NVI, Nova Versão Internacional. Então, se quiser ficar na mesma versão, NVI. Mateus 7, 24 em diante diz assim:
Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Somente até aí. Um dos maiores ensinamentos de Jesus, se não o maior, ouso dizer que talvez seja um dos pontos mais importantes da Bíblia, é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Creio que a maioria conhece, está no livro de Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7, que certo dia Jesus subiu até o monte e com ele foram os seus discípulos e uma grande multidão o acompanhava. E ele passou uma tarde proferindo diversos ensinamentos. E foi lá que ele falou passagens muito conhecidas por nós, como o sal, sobre a luz do mundo, sobre o sal da terra, sobre perdoar o seu irmão, sobre dar uma face quando eles golpeiam na outra. A maior parte da nossa base bíblica, assim, de ensinamentos de Cristo está no Sermão da Montanha. E é uma passagem muito importante para nós. E a finalização do Sermão da Montanha é essa história que nós acabamos de ler. São apenas 3 capítulos, mas eu poderia falar que é um compilado, como se fosse um manual da vida cristã. Um manual de um verdadeiro discípulo. Você quer ser um verdadeiro discípulo, você precisa conhecer e viver o Sermão da Montanha. E na finalização, Jesus ele vem e ele traz um ensinamento. Ele fala sobre 2 homens e 2 casas. Um homem sábio, um homem sensato, ele é como uma casa que está construída numa rocha. E vem o dia mau, e bate o vento, e sobe a tempestade, e a casa permanece firme, pois ela está construída na rocha. Mas existe uma outra casa, que é uma casa que é firmada na areia, e ela não tem um alicerce forte, então quando o dia mau chega, ela desmorona, e a Bíblia fala que é muito grande a sua queda. E durante muito tempo, eu não sei os irmãos, mas sempre que eu ouço uma parábola, na minha cabeça eu tento criar essa historinha. Então, por muito tempo, vamos ver se vocês são assim como eu. Mas eu imaginava um cenário. E para mim tinha como se fosse um pico numa montanha, uma casa construída nesse pico. E do lado tinha como se fosse uma areia e um mar, e uma casa construída em cima dessa areia. Então era um cenário em que uma casa estava construída na montanha, em cima da rocha firme, e a outra estava lá embaixo, perto da água, na areia. E durante muito tempo eu entendia que o que diferenciava uma casa da outra era onde ela estava construída. Era o solo que ela estava. Então a casa permanecia firme porque foi construída num solo agradável. E a outra casa não permanecia, né? Caía porque o solo dela era instável. O problema dessa ilustração é que nós colocamos a responsabilidade sobre o solo. Até que um determinado dia eu ouvi e eu fui buscar mais nas Escrituras e eu entendi que não era isso que Cristo estava querendo dizer. Ele não estava falando sobre o solo, ele estava falando sobre nós. Quer ver por quê? Abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Ele conta essa mesma passagem, mas como vocês sabem, nós temos 4 livros no começo, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história e a vida de Jesus, mas por olhares diferentes. E essa passagem também é contada aqui, mas ela é contada com um plus. E fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha.
Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Somente até aí. Sabe o que isso significa? Que o problema da casa que Jesus está falando não é sobre o solo que ela está construída. É sobre o quanto o construtor está cavando para firmar o seu alicerce. São duas casas que aparentemente elas são iguais. As duas por fora são construídas no mesmo lugar. As duas estão sobre a mesma areia. Mas o que difere essas casas não é o que ela está parecendo para fora, e sim o que ela está por baixo dela, no secreto. Porque um construtor cavou firme e ele foi até a rocha que está lá embaixo do solo, enquanto o outro ficou com preguiça e não construiu o seu alicerce. Jesus encerra o Sermão do Monte com um alerta para as nossas vidas, que é um alerta simples, mas é um alerta profundamente desafiador. Eu não sei se você conseguiu entender ainda, mas essas casas somos nós. Cristo não está falando sobre o ímpio e sobre o cristão, porque são duas pessoas que ouviam as palavras dele. Somos nós que estamos aqui diariamente, que estamos ouvindo, que conhecemos a palavra de Cristo. Mas duas casas completamente diferentes, porque não é só de ouvir, é o que o construtor faz. Nós conhecemos a Cristo, todos aqui conhecem a Cristo, eu conheço a Cristo. Nós ouvimos a palavra dele, nós conhecemos várias. Eu sei que se eu te perguntar, todo mundo aqui vai saber falar pelo menos um versículo. Mas será que só conhecer a Cristo é o suficiente? Porque aqui fala que não, ainda assim existia o sábio e existia o insensato. Não basta gostar de Jesus, não basta chamar ele de Senhor, Senhor. Um pouco antes, no próprio Sermão da Montanha, conta um relato que uma pessoa chega e fala assim: mas Senhor, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu estava lá na igreja todos os dias. E Jesus vira e fala assim: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Só conhecer a Cristo não é o suficiente. Hoje nós ouvimos no louvor: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Mas não fique só em conhecer Jesus, só conhecer Jesus não é o bastante. Jesus, ele veio para a terra para não só te mostrar quem ele é, mas ensinar o que é que você deve fazer. Hoje o Espírito Santo nos faz uma pergunta que é o que eu quero trazer hoje, porque ele fez para mim. Aonde está fundamentada a minha fé? Será que eu estou construindo a minha casa na areia ou eu estou construindo a minha casa na rocha? Eu estou vivendo de uma superficialidade que é linda. Eu apareço aqui de domingo e eu subo aqui no púlpito e eu posso falar direito e eu posso trazer uma palavra e os irmãos falarem: nossa, foi muito bem, mas de nada adianta se eu não estiver cavando o meu fundamento. É no secreto que eu construo a minha vida com Cristo. Eu quero deixar nessa manhã 3 ações que é o que vão diferenciar quem somos nós perante Cristo. E eu te pergunto: quem é que você tem sido hoje? Você tem sido um homem sábio, uma mulher sábia? Ou você tem sido uma mulher tola, insensata, um homem tolo, insensato? Porque aquilo que você faz é o que define como vai ser o seu futuro. Porque a tentação veio para as duas casas, mas somente uma permaneceu em pé. A primeira ação que eu quero falar hoje é sobre cavar. Repete comigo: cavar. O que difere um cristão prudente de um cristão insensato é o nível de profundidade e o esforço que ele está fazendo. Os dois construíram, os dois são construtores, mas um só cavou fundo até encontrar a rocha, que é Cristo Jesus. Ela é a rocha das nossas vidas. E foi nessa rocha que ele construiu o seu alicerce. Amados, uma casa, ela não pode viver do que ela aparenta ser. Ela precisa viver da estrutura que está embaixo dela. A sua vida cristã não pode ser formada
só pelo que você apresenta para os outros. É lindo nós chegarmos aqui de domingo, e geralmente são todos santos maravilhosos. De domingo aqui todo mundo é lindo. Mas não é isso que define a sua caminhada cristã. O que define a sua caminhada com Cristo é aquilo que você faz no secreto, quando ninguém está vendo. É no seu quarto, é na sua semana, quando você não está junto dos cristãos, quando você não está numa reunião dos santos. É isso que vai definir qual é a profundidade do seu relacionamento com Deus. Esse é o problema, e é por isso que tem duas casas. Porque cavar não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo cavaria. Cavar exige esforço, exige tempo, exige dedicação, exige constância. Para cavar, você vai precisar gastar o seu tempo, porque a rocha não é aparente. A rocha está lá no fundo. Então, você vai precisar se dedicar, você vai precisar ter a sua intimidade com Cristo, o seu tempo de oração. Não é só de ouvir poucas palavras, é de realmente conhecer a Cristo e andar com Ele. Não só de ouvir sobre um Senhor que salva, mas conhecer aquele Salvador da sua vida. E o problema é que quando você começa a cavar, começa a aparecer a sujeira. Quem aqui já foi numa obra? Obra é um lugar limpo? Obra é um lugar sujo. É um lugar que tem lama. É um lugar que tem sujeira, porque quanto mais a gente vai cavando, mais a lama do nosso pecado vai aparecendo, e é nesse momento que a gente precisa enfrentar essa lama do pecado. A lama das nossas vidas, da nossa corrupção e do nosso eu caído começa a aparecer quando a gente começa a cavar e se aprofundar mais em Cristo. Mas não tem como a gente ter uma casa edificada em Cristo se a gente não começar a revirar essa lama, até tirar tudo aquilo que não está em acordo, porque a gente precisa chegar na rocha. Eu sempre falo sobre isso, mas é porque é algo que Cristo vem me incomodando muito. Quanto nós temos dedicado do nosso tempo a Cristo? Parece que nós, muitas vezes, parece que tem que pedir por favor, misericórdia para as pessoas virem para a igreja e fazerem alguma coisa para Cristo. Se a gente quer marcar um evangelismo, tem que falar, amados, pelo amor de Jesus Cristo, por favor, venha, apareça. Parece que é um favor você servir, eu servir. Quando eu falo você, eu me incluo, porque como eu sempre falo, essa pregação já ficou para mim. Ontem eu fiquei o dia inteiro falando ela comigo na minha cabeça. Se a sua busca, se a minha busca, se baseia nos 40 minutos que você ouve aqui de domingo, e talvez 1 ou 2 versículos que você lê da Bíblia quando você lembra, ou aquela oração que faz quando está dormindo, que é Senhor Jesus, abençoe a minha vida, acabou, dormiu. Se é somente isso, meus amados, eu sinto te informar, mas você vai ficar somente na areia, porque isso não é suficiente para você encontrar a rocha. É por isso que existem 2 casas. Uma que está sustentada lá embaixo, porque essa pessoa cavou e dedicou o seu tempo, a sua disposição, a sua vida realmente. E não só isso, às vezes é o seu dinheiro. Às vezes é aquilo de melhor que você tem, que você vai ter que entregar para poder estar afiado com Cristo. Mas é isso que você precisa para conseguir cavar e chegar na rocha. Existiam 2 motoristas. Pensa aqui comigo numa história. Existiam 2 motoristas. Eu vou dar aqui 2 nomes. Uma chamava Carla e o outro chamava Bruno. E os 2 precisavam fazer uma viagem de carro para uma cidade distante. E por esse caminho na estrada, eles precisariam passar por um lugar onde tinha serra, um lugar onde teria chuva e um lugar onde cairia o sinal da internet. E são 2 motoristas. A Carla decidiu, antes de sair de casa, fazer uma revisão no carro dela. Então, ela passou no posto, encheu o tanque, conferiu os pneus, abriu o porta-mala e encheu o step também. Ela baixou o mapa do celular offline, porque se ela precisasse, ela teria para onde ir. E ela fez um curso treinando como que ela faz para dirigir na chuva uma direção defensiva. Ela levou um tempo para se preparar para a viagem.
Ela precisou gastar o dinheiro dela, ela precisou se dedicar ao carro. Por outro lado, nós temos outro motorista, que é o Bruno. E Bruno, ele não tinha tempo, ele estava ocupado demais, ele estava trabalhando. Ele não tinha tempo para fazer tudo isso, então ele não conseguiu levar o carro para revisão. Ele saiu com o tanque pela metade, ele já tinha o GPS no celular, e ele falou, não tem problema, pelo caminho eu vejo o que eu faço, eu vou encontrar algum posto pelo caminho. O que acontece é que no meio do caminho começou uma tempestade. E Carla pegou a chuva forte, o sinal dela caiu e o pneu furou. Mas ela tinha feito a lição de casa dela. Ela tinha o pneu reserva, ela tinha o mapa offline e ela conseguiu seguir firme e chegou no caminho que ela precisava porque ela tinha se preparado antes. Já Bruno pegou a mesma tempestade, mas ele ficou perdido no meio do caminho. Ele não conseguiu achar um posto para colocar combustível e o carro dele parou pela metade. Ele ficou sem sinal e ele não sabia para onde ir. E no meio do caminho o carro dele ficou e ele não conseguiu chegar no destino. Eu não sei se você entendeu essa historinha, mas esses dois motoristas podem ser a gente. As nossas vidas dependem daquilo que nós dedicamos e do quanto nós buscamos. Nós podemos ser aquele sensato, assim como Cristo fala. No livro de Mateus também, ele faz outra comparação entre o prudente e o insensato. Ele fala que existiam 10 virgens, sendo 5 delas sensatas e 5 delas imprudentes. E 5 estavam se preparando e elas conseguiram encher a sua candeia de óleo, mas 5 delas estavam despreparados. E assim como Bruno, no meio do caminho, em determinado momento, eles ouviram, o noivo está vindo, ele vem nos buscar. E aí, quando elas saíram correndo, elas não tinham óleo suficiente para a candeia dela ficar acesa. E elas saíram desesperadas e falaram, e agora o que eu faço? Mas elas ficaram pelo meio do caminho e não conseguiram ir com o noivo, porque elas não tinham se preparado com antecedência. Amados, o tolo dessa história, ele quer construir rápido. Mas se nós queremos ser prudentes, não adianta tentar fazer rápido com Cristo, nós precisamos ter paciência e persistência. Nós estamos em uma geração que é imediatista, nós queremos tudo para agora. Eu acredito que seja por causa do celular, da internet que faz isso. Em um clique nós temos tudo que nós queremos, em apenas um clique vem todas as respostas. Agora tem o chat GPT que não precisa mais nem pensar. Para quem não conhece, é um aplicativo que você manda, então você manda qualquer coisa, como fazer um bolo. Ele te dá a receita completa e se precisar ainda cria uma foto para você de como vai ficar o bolo. E isso faz com que a nossa geração queira tudo para agora. Eu não aguento esperar mais do que um dia para ter o que eu quero. O problema é que a gente tenta mover isso também para a nossa vida espiritual e acha que dá para criar uma vida espiritualmente estável de forma rápida. Pouca oração, sem leitura bíblica ou pouca leitura bíblica. Eu não submeto as minhas decisões a Deus porque eu sei escolher o que eu preciso para mim. Não me envolvo com a igreja. Não me comprometo com o ministério que Deus entregou para a minha vida. E eu acho que eu posso construir. E realmente você pode, porque os dois construíram, mas somente um permaneceu em pé. Para construir bem existe um processo. O homem sábio é aquele que constrói sem preguiça e sem pressa. Eu ouvi uma pregação e é verdade. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas Cristo era Cristo. Ele era assim, o suprassumo maravilhoso, o Deus encarnado em homem. E ele veio para a terra e mesmo assim ele passou 30 anos construindo para somente 3 anos exercer o seu ministério. Foram 30 anos que Cristo passou no anonimato, buscando a Deus, orando, indo para o monte, conversando com o pai dele no secreto, para que durante os 3 anos o ministério dele pudesse ser abençoado e ser aquilo que nós conhecemos hoje na Bíblia. João Batista, que Cristo fala que é um dos maiores que vieram à terra. Ele nasceu quase junto com Jesus, a Bíblia fala que aproximadamente 6 meses de diferença. E ele também passou
30 anos vivendo no deserto, antes que ele pudesse anunciar a chegada do Mestre, antes que ele pudesse anunciar. Foram 30 anos de dedicação, conhecendo a Cristo, entendendo o que é que ele precisava fazer para que ele pudesse chegar lá e fazer o ministério dele com excelência. O apóstolo Paulo, que é o maioral do Novo Testamento, um homem extremamente sábio. Entre ele ser chamado por Cristo, aquele momento da conversão, e ele realmente iniciar o ministério dele, tem aproximadamente 13 anos que ele parou e se preparou. Ele foi comer do rolo, como muitas vezes falam aqui, ele foi ler as Escrituras e ele foi entender o que é que Cristo falava com ele. O problema é que às vezes nós achamos que nós somos melhores que eles, melhor do que Jesus. Às vezes eu oro 1, 2 vezes e eu já quero ser abençoada, eu já quero ter aquilo que Cristo tem para as minhas vidas, eu já quero que o meu ministério flutue. Mas quanto eu tenho cavado para chegar até a rocha que é Cristo? É a sua vida e a minha vida no secreto, onde ninguém vê, que define como está a nossa estrutura no dia mau. E a história fala que o dia mau chega para as 2 casas, não é uma só. Seja você prudente, seja você insensato, o dia mau vai chegar. O Richard falou sobre isso semana passada, quem estava aqui ouviu e lembra. A gente passa pelo deserto durante as vidas por causa de provações, por causa de doenças, por causa de lutas. Todos nós estamos... É uma promessa de Cristo que nós iremos passar por provas. Mas o que diferencia é se nós permaneceremos firmes depois que essa prova vir. A segunda palavra que eu quero que vocês pensem comigo é alicerçar. Fale comigo, alicerçar. A primeira era cavar. E a segunda é alicerçar. Nessa passagem, os 2 homens construíram, mas cada um firmou o seu alicerce em um local diferente. Existia o homem sensato que decidiu cavar fundo e alicerçou a sua vida na rocha. E existiu o homem insensato que ficou com preguiça de cavar e alicerçou a sua casa na areia. Toda hora, amados, nós estamos construindo algo. A nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, a nossa profissão, quem está estudando, a nossa carreira, o nosso ministério, os nossos filhos, o nosso casamento, nós estamos sempre construindo algo. Mas a grande pergunta é, nós estamos construindo tudo isso em cima de quê? Existem apenas 2 opções, e somos nós que escolhemos. Uma delas é a rocha, e a rocha é Cristo. Não precisa abrir, mas Isaías 28:16 diz assim: Por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra angular, para alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado. Efésios 2, do 20 ao 22, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A rocha é Jesus Cristo. Não tem como a gente firmar a nossa vida em outro local que não seja a rocha. Porque qualquer outro local que a gente firmar, se for no nosso entendimento ou em qualquer outra coisa, tem um destino certo. A Bíblia fala que vai cair e grande será a queda. Nós precisamos alicerçar a nossa vida em Cristo e na palavra dele. E para nós alicerçarmos nossa vida na palavra de Cristo, nós precisamos conhecer a palavra de Cristo. Como você vai saber o que você precisa seguir se você nunca ouviu? Se você não conhece, se você não come do rolo, se você não sabe o que é que Cristo falou para você fazer, se você não conhece o que os profetas falaram, quais são as profecias, o que virá depois de nós. Amados, como é importante nós amarmos a palavra. A palavra é a nossa base, é ela que nos guia. Uma base firme, ela não muda com o tempo.
Ela não muda com as modas e ela não liga para as opiniões, ela não liga para aquilo que está falando, ela liga para aquilo que Cristo falou, porque nós temos uma base que é a sua palavra. Construir na rocha é viver o que Jesus ensinou e não só acreditar, porque acreditar é fácil, difícil é você viver aquilo. É ser firme quando tudo está cedendo. Quando as coisas estão caindo, é você permanecer inabalável, porque você tem uma rocha firme que é Cristo. É fazer o certo, mesmo que isso seja o mais difícil. É você ser o melhor na sua profissão, no seu trabalho, mesmo que isso te custe dinheiro, mesmo que isso te custe subir de cargo, mesmo que isso te custe ser ridicularizado pelos outros, mas você permanece firme, porque você sabe quem você é, qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos escolher Deus como referência para as nossas vidas, para tudo. Só que isso é mais difícil e dá mais trabalho. É por isso que muitas das vezes é mais cômodo para a gente só vir aqui de domingo, mas não fazer mais nada, porque o resto dá trabalho. Custa tempo, custa a nossa dedicação. Mas você tem outra opção, porque Cristo te deu duas. Você pode decidir alicerçar a sua vida sobre areia. Sabe o que é isso? É alicerçar a sua vida sobre os seus sentimentos, sobre os prazeres que você tem, sobre o status que você quer construir, sobre os bens materiais que você pode ter aqui. É você alicerçar a sua vida sobre o que os outros pensam de você. Você vive baseado no que todo mundo faz. Então, se todo mundo faz isso, qual é o problema eu fazer também? Ah, mas todo mundo pegou, qual é o problema? Todo mundo vai para aquele lugar, qual é o problema? Tem até pastor fazendo, por que eu não posso fazer? É fazer aquilo que te dá prazer, e isso é o grande problema. O pecado é prazeroso, amados. O pecado dá prazer para o nosso corpo. Só que o problema do prazer do pecado é que é um prazer passageiro. Se você vive a sua vida firmado nos seus prazeres, nos 5 minutos de prazer que você vai ter em fazer algo errado, algo que é contra a Bíblia, eu sinto muito te informar, mas você está firmando a sua casa sobre areia. E espera só um pouquinho, porque o vento vai vir e ela não vai permanecer de pé, porque ela não tem alicerce. Não sou eu que estou falando, quem dera fosse, porque o que eu estou falando pode ser mentira, mas é a Bíblia. E o que está lá escrito não mente. Quando você constrói a sua casa sobre areia, você acha que só crer no que a Bíblia diz é suficiente, mas eu não preciso obedecer. A minha fé é baseada no que eu ouço aqui de domingo e não no que eu busco durante a semana, não no quanto eu leio, no quanto eu como, no quanto eu me edifico espiritualmente. Parece até mais fácil construir uma casa, mas ela pode ser bonita por fora, mas quando as crises chegam, ela desmorona. E de nada adiantou você colocar a pedra mais linda em cima da sua porta, se quando chegar no dia do juízo, Cristo chegar e falar, e aí, como está a sua construção? Ela desmoronar. No mesmo Sermão do Monte, um pouquinho antes, se você for ler lá no capítulo 5, Jesus diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o passar disso é procedência maligna. Sabe o que isso significa? A gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida, não dá para ficar em cima do muro. Ou você quer a Cristo, ou você não quer a Cristo, porque a Bíblia fala que não dá para ter dois senhores, porque você vai amar um e odiar ao outro. Se você decidir pelo mundo e optar pelo que ele pode te dar, rejeite a Cristo, não dá para você ficar no meio, porque um cristão tem uma só palavra, ou é sim, sim, ou é não, não. Tudo que procede disso é procedência maligna. Você quer ter um relacionamento, amados? Falo aqui com os casados. Você quer ter um relacionamento firmado em Cristo? O que a Bíblia te diz para ser? O problema é que hoje em dia nós temos homens que não sabem qual é o papel dele dentro de um casamento e mulheres que não sabem qual é o papel dela dentro de um casamento. A Bíblia te dá um manual, meus amados. Homens, você é a cabeça da sua casa e não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. A cabeça tem os olhos. Então significa que você tem que estar atento a tudo que está acontecendo. A cabeça tem os ouvidos, então você precisa ouvir o que Deus está falando sobre você e a sua família.
A cabeça tem a boca, então é o seu papel alimentar a sua casa. E quando eu falo alimentar, não é só dinheiro, não é só fisicamente, mas o alimento espiritual da sua casa é seu. Lá no Jardim do Éden, muitas das vezes eu me perguntei se foi a Eva que comeu, por que é Adão que é o primeiro prejudicado? Sabe por quê? Porque ele era a cabeça. A Cristo fala que a partir do momento que nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. É apenas uma carne, então o que um faz, o outro padece, porque é um só corpo. Mulher, você é o corpo da sua casa, sabe o que significa? Você é o alicerce dela. Você é quem edifica a sua casa. Você precisa auxiliar o seu marido, porque a mulher é auxiliadora. Isso não significa que ela é menor, muito pelo contrário. Mas ela é ajudadora e os dois juntos estão em uma única missão. O seu casamento é uma missão. Você tem firmado o seu casamento na rocha que é Cristo. Falo também para os jovens que ainda não casaram. O que é que vocês estão buscando para a vida de vocês? O seu namoro vai ser baseado em quê? Numa mulher bonita, num homem bonito, num homem que tem dinheiro, que te traz status, ou num homem que vai construir uma vida com Cristo ao seu lado? Você precisa saber o que você está buscando. Por isso que a Bíblia fala muito sobre jugo desigual. Isso nem estava na palavra, estava ontem, mas eu tirei, mas Cristo está pedindo para eu falar. A Bíblia fala sobre jugo desigual porque não pode duas pessoas com crenças diferentes andarem juntas. Se você acredita em Cristo, a sua família vai ter que ser baseada em Cristo e não adianta você arrumar um parceiro que não tem essa crença. Então use o namoro para entender e confie em Deus que Ele vai te preparar a pessoa certa. Pode demorar, mas o que Ele prepara é eterno, amados. Não adianta você querer buscar com a sua própria mão. Pode ser lindo aos seus olhos, mas as duas casas eram bonitas, mas só uma tinha alicerce. Pais que têm filhos, vocês estão ensinando o seu filho a amar a Cristo. Você tem alicerçado o fundamento da sua família em Cristo. O Vanderlei fala muito sobre isso. Eu não sou mãe biológica ainda, Gabriel. Ouviu? Eu falei biológica porque o Gabriel viu. Eu não sou mãe biológica ainda, um dia serei, se Deus quiser. Mas eu sou professora há muito tempo das crianças e isso tem me preocupado muito. Quantas vezes eu vejo crianças já grandes que não sabem quem é o Espírito Santo? Você já pensou a gravidade disso? Você pedir para uma criança orar e ela começar a chorar porque tem vergonha? Mas a base da sua casa, meus amados, é sua responsabilidade. A igreja ela vai sim dar um ensinamento, mas não é aqui que a sua família vai ser alicerçada, é dentro da sua casa no secreto. Eu gosto muito de Jesuscope, quem não conhece é um canal e tem Douglas Gonçalves e ele fala uma coisa que é muito verdade. Pais, você pode dar o melhor para os seus filhos, você pode colocar ele na escola mais cara, você pode dar um carro, você pode fazer ele tirar a carta. Mas se você não ensinar o seu filho a amar a palavra, de nada adianta. Porque no inferno vão ter pessoas que sabem falar inglês, espanhol, japonês e chinês. Vão ter pessoas que têm carro, vão ter pessoas que têm casa, vão ter pessoas que sabem dirigir. Mas no inferno não tem pessoas que amam a Cristo, conhecem a sua palavra. Então, se você quer dar algo para o seu filho, você dê o amor a Cristo para ele. É o seu papel ensinar aonde o seu filho vai chegar. Eu não sei se vocês se lembram, mas a maioria, assim que o seu filho nasceu, veio aqui na frente e foi apresentado. E nessa apresentação o pastor sempre fala, agora você tem uma responsabilidade, que é ensinar ele pelo caminho. E sabe qual é o problema? Ensinar uma criança onde deve andar depende de dedicação. É você todos os dias não só falar para ela orar, mas ir lá e orar junto com ela. Ensinar como deve orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar quais são os preceitos da palavra, quais são os fundamentos. Só que se você não fizer isso, amados, eu sinto te informar, mas você não está criando a estrutura necessária para que essa criança cresça e esteja alicerçada na rocha. E aí chega a faculdade, chega os amigos, chega as influências e elas facilmente se viram. Por quê? Porque elas não têm uma base sólida e formada, estruturada em Cristo. Olha só como é importante. Muitas das vezes nós falamos que nós amamos, mas quer demonstração de amor maior do que saber que essa pessoa vai morar eternamente na eternidade contigo?
Como nós estamos firmando a nossa casa? Cristo fala para mim que já deu o tempo de nós brincarmos de sermos crentes. De vir de vez em quando, de ouvir de vez em quando. Mas vivemos a nossa vida alicerçado a outros propósitos. Apocalipse, capítulo 3, fala que Cristo não quer o morno, porque do morno ele vai vomitar da boca. Se nós estamos vivendo uma vida morna com Cristo, amado, sinto te informar, mas a casa está caindo. Porque o morno Cristo não aceita, ele quer o quente. Ele quer aquele que se dedica. Ele quer aquele que tem uma família baseada na rocha, firmada na rocha e que segue os ensinamentos. A chuva, a inundação, o vento pode vir, mas a casa não desmorona porque ela tem um alicerce firmado no local certo. E você pode falar, não, mas está passando as coisas e eu tenho sobrevivido. Apocalipse, no capítulo 4, quando João começa a descrever aquilo que ele estava vendo, ele fala que ele viu um trono. E desse trono saía relâmpagos e trovões. Quando chegar lá no dia do juízo final, nós passaremos por uma tempestade em frente ao trono de Cristo. E nessa tempestade nós seremos testados. E é lá que vai demonstrar-se aonde a nossa casa foi construída. Dessa tempestade ninguém escapa, meus amados. Seja hoje, seja amanhã se a gente morrer, ou seja, quando Cristo voltar, nós iremos passar por um tribunal. E nesse tribunal nós precisaremos apresentar para Cristo o que é que nós estamos fazendo aqui, no tempo que Ele deu, na vida que Ele deu para nós. E quando nós apresentarmos isso, o que é que teremos a apresentar a Ele? Aonde nós estamos alicerçando a nossa vida, as nossas decisões, o nosso dia a dia, o nosso tempo. E a terceira e última palavra que eu quero falar. A primeira foi cavar. A segunda, alicerçar. E a terceira é praticar. Amados, você não é um tolo porque você não ouve. Você é um tolo porque você só ouve. Eu vou repetir, um tolo não é aquele que não ouve. Um tolo é aquele que só ouve. A diferença entre os dois homens é que um ouvia e praticava. E o outro ouvia apenas, mas não praticava. Versículo 26 fala assim, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi muito grande a sua queda. A Bíblia fala que os dois ouviram. Não é o ouvir que diferencia você do prudente ou do insensato. Você pode estar há 30 anos na igreja ouvindo a palavra de Deus. Você pode ouvir 10 pregações do YouTube por dia. Mas se tudo isso não tem mudado quem você é, eu sinto te informar, você só está perdendo o seu tempo. Foram 30 anos de perda que você teve, porque não tem como nós vivermos o Evangelho de Cristo e não sermos mudados por Ele. Não tem como a gente ter uma vida transformada por Cristo e não tirar o lamaçal do pecado das nossas vidas e colocar a vida que Ele quer para nós. Aquele que não pratica é como uma casa edificada sobre areia. Ela pode ser linda por fora, mas ela não tem estrutura nenhuma. O que diferencia o homem sábio do homem tolo não é o ouvir, é o praticar. Abra a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Livro de Tiago, capítulo 1, 22 ao 25. Eu estou pela NVI. Tiago 1, 22 ao 25 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que, olhando a sua face no espelho, e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer.
Se nós queremos ter a nossa casa alicerçada na rocha que é Cristo, nós precisamos não apenas ouvir, mas praticar aquilo que a palavra diz. Cuidado com o auto-engano, amados, com a autossuficiência de achar que você sabe tudo, que você pode tudo, que você faz tudo. Porque isso está te trazendo engano e você está se enganando a si mesmo. No Sermão da Montanha, poucos versículos antes, Jesus fala sobre a árvore. E ele fala que tinha 2 árvores. E a árvore boa, ela dá frutos bons, e a árvore ruim dá frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins e não pode a árvore ruim dar frutos bons. Nós não podemos colher figo de uma erva daninha e nós não podemos colher uva de um espinheiro. Porque aquilo que nós produzimos mostra a nossa essência. Eu peço que vocês abram em Tiago, capítulo 2. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Eu estou acabando. Tiago 2, 14 ao 26. E diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazerem, sem, porém, lhe dar nada, de que adiantou isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pela sua obra. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que é uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, ela não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amados, se de segunda a sexta ou a sábado nós não praticarmos aquilo que nós ouvimos de domingo, de nada adiantou. É o praticar que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Se a nossa vida continuar igual, se a gente não quiser mudar, se a gente quiser dar prazer para as nossas almas, prazer para a nossa carne, se nós quisermos seguir aquilo que o mundo fala, sinto te informar, mas a sua casa está sendo edificada sobre areia. E o destino dela é certo, ela vai desmoronar. Essa palavra não é só um convite para nós refletirmos, mas é um chamado urgente para nós agirmos. Eu não acabei de falar, não adianta só ouvir, é ouvir e praticar. Você pode ter ouvido tudo isso e falado, olha, até que faz sentido, mas se você sair por aquela porta e nada mudar na sua vida, não adiantou nada você ouvir. Você vai ser assim como aquela casa que apenas ouvia, mas não praticava. E está construindo a sua casa sobre um alicerce móvel que é a areia. Jesus encerra o maior sermão de todos os tempos com uma advertência muito séria. É quase que um sinal de emergência. Não basta você ouvir, amados, é preciso praticar também. Ele está falando conosco, aqueles que ouviam, aqueles que conhecem a Cristo. Mas o quanto nós estamos fazendo, aonde nós temos cavado e em qual local nós temos alicerçado a nossa rocha, a nossa casa, a nossa vida. Sobre o que é que eu tenho construído? Os seus sonhos, os seus planos, o seu casamento, a sua família, o seu emprego, o seu ministério, você está construindo sobre o quê? Com quanta dedicação, com quanto tempo, o quanto você tem buscado e se dedicado a Cristo. Todos nós enfrentaremos as adversidades, seja aqui na terra, seja quando chegar no dia do juízo. Mas a diferença está no nosso alicerce. Cristo é a rocha.
E ele é o único fundamento seguro. Não basta nós conhecermos a rocha, nós precisamos cavar até a rocha. Não basta nós cantarmos para a rocha, que nem nós cantamos aqui hoje. Nós cantamos: eu quero conhecer a Jesus, eu quero conhecer a Jesus. Você precisa viver Jesus no seu dia a dia. Só conhecer não é o suficiente. Por isso que hoje é um dia de decisão. Hoje é o dia de nós decidirmos se nós vamos continuar seguindo a nossa vida no raso, no fácil, no estável, no pouco, no disponível, naquilo que é fácil de alcançar. Ou se nós vamos começar a cavar cada vez mais fundo, porque quanto mais fundo nós cavarmos, mais próximo da rocha que é Cristo nós estaremos. É isso que Cristo falou comigo e é isso que eu senti de trazer. Ele quer pessoas. Amados, nós temos 28 anos de ministério. O quanto nós não poderíamos ter evoluído se tivessem pessoas dispostas verdadeiramente a cavar. E eu não estou falando que não tem ninguém, mas imagina se tivesse todo mundo. Nós temos sim, graças a Deus, pessoas aqui nessa igreja que estão cavando a sua vida. Mas a igreja é um corpo. Eu estava conversando isso hoje. A igreja é um corpo formado por diversos membros. Não adianta um só estar se dedicando e todos os outros estar parados. Nós temos capacidade de crescer, meus amados. Nós temos capacidade de alcançar vidas lá fora, mas isso depende da nossa dedicação. Isso depende do quanto nós estamos querendo buscar de Deus, do quanto nós estamos nos dedicando a Ele, do quanto estamos aptos a fazer por Ele. Então eu falo 3 palavras para você hoje: cave, alicerce e pratique. E a nossa casa não cairá se você fizer isso, porque ela está firmada numa rocha eterna que é Jesus Cristo. Eu quero utilizar esse momento para fazer um momento de ceia. Por quê? Porque 1 Coríntios 11, do 27 ao 29, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado por pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Quero um momento melhor para nós examinarmos a nós mesmos e ver o que é que nós temos feito e o que é que nós podemos melhorar do que a ceia. Eu quero chamar o Lucas e a Pamela, o Richard e a Sara, para me ajudar a distribuir a ceia. E antes deles cantarem um louvor nesse momento, eu quero fazer algo que o meu pai sempre fazia. Quem é aqui da velha guarda vai lembrar. Eu quero deixar todo mundo 1 minuto no silêncio. Parece uma eternidade, mas é um momento para nós refletirmos o que é que nós podemos melhorar na nossa vida. Amado, Jesus Cristo sofreu tanto por nós. O sangue foi derramado por nós. Um sangue para pagar um pecado que não foi ele que cometeu, mas o nosso, para que nós pudéssemos morar eternamente com Cristo na sua glória. E esse é o momento de nós lembrarmos porque nós estamos aqui fazendo essa ceia, senão para lembrar do sacrifício que Cristo fez na cruz. O corpo dele, o sangue de Cristo, que hoje eternamente livra a nossa vida do pecado e nos garante uma vida eterna com Cristo. Você vai receber esse cálice, esse pedacinho de bolacha que simboliza o pão. E quando você receber, se coloque de pé. E durante 1 minuto, pense na sua vida. Eu não estou falando para você pensar para me agradar, mas porque eu acho que o Cristo que te salvou, ele merece isso, ele merece o nosso melhor. O Cristo que sofreu por mim na cruz não merece só um pouco do meu dia, nem um pouco do meu tempo, ele merece tudo que eu tenho de melhor. Então, se eu ainda não estou fazendo isso, ele está me convidando. Hoje é dia. Hoje é dia de você mudar e começar a cavar até encontrar com ele, meus amados. E não pense que você vai conseguir fazer isso pela força do seu braço. Se não for Cristo te ajudando, de nada adianta, porque nós, por nós mesmos, não somos nada se nós não estivermos aliançados nele.
podem passar e vão se servindo, você vai recebendo e se colocando em pé. Use esse momento para refletir. Porque Ele vive.
Eu vou contar agora 1 minuto. 1 minuto seu com você mesmo, sem pensar quem está do seu lado, se é sua família, se é seu conhecido. Mas é 1 minuto para você pensar, será que nós temos algo a pedir perdão para Cristo? Nós estamos num momento muito importante que é tomando a ceia, discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Eu vou contar 1 minuto e use esse 1 minuto para você realmente conversar com Cristo, se aprofunde nele. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amados, coma esse pedaço de pão, representando um pedaço do corpo de Cristo, e que a nossa vida possa estar alinhada a Ele, que os nossos propósitos estejam alinhados, que nós possamos viver o profundo amor de Cristo sobre nós. Coma do pão. E semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Yeshua, venha. Nós estamos te aguardando e enquanto esse dia não chegar, nós anunciaremos a sua morte como forma de gratidão por aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Ó Senhor, que esse sangue aqui representado possa entrar nas minhas veias, na minha corrente sanguínea e levar com ela tudo que não te agrada, tudo que não vem de ti, meu Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões e tudo aquilo que nós vivemos que não é alicerçado na rocha que é Cristo. Mas hoje nós fazemos isso em memória do sacrifício que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Cristo, por tudo, e o Senhor é o amor das nossas vidas. Beba do cálice. Amém, amados. Antes de ir embora, eu quero orar pelos aniversariantes da semana. Essa semana foi uma semana abençoada. E da semana passada também, Martinha e eu, não foi orado, mas nós também fizemos aniversário. Vamos orar em conjunto. Essa semana, no dia 6, foi o Luquinhas Beck. Dia 6 foi a Silvânia, esposa do Gilmar. No dia 6 também foi a irmã Regina. Dia 7, a irmã Maiara, do José Roberto. Esses foram os aniversariantes. Vamos orar para que Deus abençoe a vida deles e conceda muito mais anos. Sobre a minha vida também, que eu também fiz aniversário. Você pode estender sua mão e orar junto comigo? Senhor, meu Pai, nós queremos te agradecer pelos aniversariantes dessa semana e da semana passada, meu Pai. Que o Senhor derrame uma chuva de bênção sobre a vida deles, meu Pai.
Que o Senhor transborde a sua unção sobre a vida deles, que eles possam ser alcançados pelo seu amor. Dê muitos e muitos anos de vida, meu Pai, muita sabedoria, muita saúde, meu Pai, muita prosperidade, que o Senhor seja sempre o centro dessas vidas, meu Pai. Nós clamamos por vida e vida em abundância sobre eles, meu Pai. Que eles possam ter, Senhor, a vida sempre centrada em Cristo, meu Pai. Que eles sejam surpreendidos, Tu sabes o que cada um tem pedido, quais são os desejos do coração. Que os seus sonhos possam ser derramados sobre a vida deles, meu Pai, que eles possam alcançar níveis altos junto contigo, meu Pai. Nós te pedimos, abençoe os aniversariantes, multiplique e prospere na vida deles, é o que nós clamamos nessa noite, nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Vamos para casa? Amém? Vou dar uma de Cacá. Olha para quem está do seu lado e fala assim: hoje eu vou almoçar na sua casa. Na minha não, na sua casa. Estou esperando o convite. Amém? Que Deus abençoe a semana de vocês. Que seja uma semana de prosperidade. Como sempre é falado aqui, que o telefone possa tocar para todos aqueles que precisam. Que portas possam se abrir, que seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de lutas conquistadas, uma semana que o Senhor esteja com vocês em todos os momentos do acordar ao deitar. Senhor, é o que nós te pedimos, esteja conosco, meu Pai, nos leve em segurança. Hoje é o início de uma semana que nós queremos que seja alicerçada na sua palavra, meu Pai. Tu és a rocha das nossas vidas, nos ajude a construir firmados sempre em Ti, meu Pai. Que o Senhor possa ser a estrutura. Espírito Santo, Tu tens liberdade em nosso meio, na nossa vida e nas nossas casas. Alcance os que estão perdidos, meu Pai. Alcance todos os filhos que os pais têm orado. Que o Senhor vá abrindo, Senhor, portas, meu Pai. Portas que somente o Senhor pode fechar. Surpreenda as nossas vidas, meu Pai. Que vidas possam vir testemunhar as maravilhas do Seu nome. Eu creio, Senhor, num Senhor da Bíblia, num Senhor que pode todas as coisas, num Senhor que consegue tudo, num Senhor que é capaz de tudo, que conhece tudo, meu Pai. Eu acredito em Ti, meu Deus, que o Senhor se mostre e se revele a mim cada vez mais. Eu quero estar cada vez mais íntima contigo, que eu te peço é intimidade. Nos leve em segurança aos nossos lares. Nos dê um domingo, um resto de domingo abençoado e cheio da sua presença. Que amanhã o nosso dia seja cheio da sua presença. Se revele em nossos trabalhos, em nossas escolas, em nossas faculdades. Que nós possamos revelar Cristo aonde nós passarmos. Que nós possamos ser semelhante a Ti aonde nós passarmos. É isso que nós te pedimos, meu Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo leve cada um em paz e segurança. E a igreja diga amém. Vão com Deus, Deus abençoe.